Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Este programa é uma realização da Rede Melhor Compra, uma rede associativista de farmácias que está presente em todo o território nacional. Meu nome é Adão Fonseca, vocês já sabem, né? Eu estou aqui toda semana, todos os dias, falando com vocês. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Sou o diretor comercial ali na Rede Melhor Compra e aqui neste programa o vosso apresentador. A pessoa que eu vou entrevistar hoje é uma pessoa sensacional, muito alegre, muito carismática. Vou dar uma dica para vocês. É uma mulher muito bem resolvida. Ela já mandou as informações para mim, colocou, tenho 31 anos de idade. Você sabe que mulher é difícil falar de idade, né? Ela tem 31 anos de idade, mais de 15 anos de experiência em gestão. É formada em gestão comercial, ela atualmente é gerente de redes associativistas, né, de associativismo na distribuidora Farmix e está presente em Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, e ela faz todo esse trajeto, ou seja, é uma pessoa rodada, aí você já vê, hein? Mãe, e é difícil, que mulher guerreira, né? É uma mulher que luta pelos seus ideais. E eu até disse para ela o seguinte, que eu adoro ideais, eu gosto de ideais. Não de utopia, né? Mas ideais mesmo, coisas tangíveis. E essa pessoa, ela luta pelos ideais, é uma pessoa muito bem resolvida. E eu tenho o prazer, a satisfação de estar aqui hoje com a Josiane Tranches. Prazer é todo meu. Josi, o prazer recebê-la. Prazer é todo meu. Que estúdio lindo, Adão. Obrigado. Só as pessoas vindo aqui para ter dimensão do quanto esse estúdio é maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você. Gostou? Muito! Nossa, que... Eu tô deslumbrada, encantada de receber um convite num estúdio lindo desse. Muito obrigada. Você sabe que eu tô tentando trazer a Josi aqui desde 2022. É verdade. E aí já convidei mais de 6 vezes. Ai, que... Ela esperou o programa decolar, né? Ai, que inveja. Verdade, Brincadeira. né? Verdade. Nós estávamos agendados, ela teve um pequeno problema lá, teve Covid, né? Isso. E acabou isso atrapalhando. Bem na semana. Veio final de ano, né? Mas agora... que bom, tudo no tempo certo, né? Verdade. Na minha vida as coisas funcionam assim, tudo no tempo certo. Há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Josi, é uma satisfação enorme tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. E tenho certeza que esse bate-papo hoje vai ser muito gratificante e vai ajudar diversas pessoas que estão no varejo farma, principalmente mulheres. É isso aí. Mulheres. Estamos aqui para isso. Legal. Eu quero começar com uma pergunta seguinte. Eu já dei uma brifada aqui mais ou menos, né? Fiz um resumo da sua vida, mas conta para nós quem é a Josi. Eu sei que você veio de Monte Belo, né? Uma cidade aqui do interior de Minas Gerais, uma cidade belíssima, pessoal. Para quem não conhece Monte Belo e está nos ouvindo, Monte Belo é a cidade onde tem a Brasil Card. Quando eu estive em Monte Belo, eu tenho uma amiga lá e ela trabalha na Brasil Card, a Fran, e ela me disse, olha, aqui é o seguinte, ou o pessoal trabalha na Brasil Card ou já trabalhou na Brasil Card. Essa é uma verdade minha, inclusive. Eu comecei a minha trajetória profissional comercial na Brasil Card. Foi? E realmente é assim, em Monte Belo, quem ainda não trabalhou na Brasil Card, trabalha lá. Então, conta para nós um pouquinho da sua história. Isso, fica até difícil falar de mim agora, né? É muito bom quando a gente ouve falar da gente dessa maneira que você me descreveu. Mas a Josi é isso, né? Eu sou uma mulher, graças a Deus, independente. Eu não me lembro de quando eu quis conquistar alguma coisa na minha vida que não fosse através do meu trabalho. Então, eu sou realmente essa pessoa independente, corajosa, destemida, graças a Deus. E estou aí na indústria farmacêutica, né? Vão fazer quase 10 anos já que eu estou no ramo farma, né? Era o meu sonho entrar no ramo farma. E graças a Deus, assim, dia após dia, a gente vai vencendo os desafios, né? Nessas estradas que são muito difíceis para a mulher, né, principalmente, né? Acho que o maior desafio hoje para uma mulher no mercado farmacêutico é quando a gente precisa viajar, enfrentar a estrada, nem sempre em horário comercial, às vezes à noite. Sim. Principalmente para mim, que sou mãe, tenho que deixar minha filha em casa. Então, assim, é isso, né? A gente precisa ter coragem e acreditar que aí a gente consegue. Tudo em busca de um bem maior. Tudo em busca de um bem maior sempre.
Que legal. E, pessoal, olha, eu estava contando para a Josi, nós estávamos conversando, e a Josi, ela está num processo de vida, nesse momento. Ela vem de um processo onde a Josi é uma pessoa famosa, ela já deu entrevista na Rede TV. Para quem não sabe, tem uma entrevista da Josi lá na Rede TV, tá, gente? Depois vocês vão lá e procuram. E ela estava me contando que ela perdeu 40 quilos. 39. Sem cirurgia. 39 quilos sem cirurgia bariátrica. Isso. E eu falei com ela o quanto que eu admiro, porque, assim, quem me conhece sabe que eu perdi 52 quilos com cirurgia bariátrica. Eu era obeso, hoje eu sou gordo, né? E aí eu falei com ela que eu era tão gordo, qualquer dia desse eu vou botar a foto aqui no telão, eu era tão gordo que eu não tinha pescoço. Se eu pensasse em suicidar e botasse uma corda, eu comia a corda. A minha foto eu não quero que coloque no telão, não, tá? Mas você tem um projeto de perder mais 22. Na realidade, eu estou num processo de emagrecimento, já faz mais de um ano, né? Eu tinha, infelizmente, chegado na obesidade mórbida mesmo, né? Eu estava muito obesa. E aí, eu quis mudar de vida. Eu falo assim, eu sempre consegui tudo o que eu quis na minha vida, né? Claro, eu ainda tenho muito que conquistar, mas eu sempre fui tão determinada, e aí isso que era somente Josi contra Josi, né? Era eu contra eu. E aí eu não conseguia. Aí um dia eu acordei, olhei no espelho e falei assim, essa pessoa não sou eu não me identifico com essa imagem que eu estou vendo, e aí eu fui atrás de ajuda, né? Primeiramente, eu fui atrás de ajuda profissional, que era o que eu precisava no momento. Mas, assim, eu não tenho dúvidas que o que fez eu chegar até aqui é a minha determinação. Gente, eu não quero que coloque a minha foto no telão, tá? Eu não tenho dúvida que o que me fez chegar até aqui, a perder 39 quilos sem cirurgia, foi a questão da minha determinação, né? Eu sou muito determinada, dou em tudo, e isso eu não conseguia. É muito difícil, né? Verdade. Não. E eu continuo na luta, tá? Eu ainda não tô na fase que eu olho no espelho e vejo a imagem que eu quero, mas eu sei que eu vou chegar, eu tô no processo. Tô num processo aí para perder mais 22 para poder fazer as minhas tão sonhadas cirurgias plásticas. E bora, vamos que vai dar certo. Continua aí na luta. Com certeza. É difícil, né? Muito. Ó, eu falo pro pessoal o seguinte, ó, tem um versículo na Bíblia, que eu cito ele sempre, às vezes não aqui, né, mas em outros locais, que diz o seguinte, Jesus falando, ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a mim mesmo é a coisa mais difícil que tem. Porque você falou uma coisa interessantíssima, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Exatamente. Sou eu que falo, não vou conseguir, sou eu que falo, não dá certo, né? E às vezes a gente acredita nessas bobagens e a gente limita os nossos sonhos. É isso. E você só conseguiu chegar até aqui enfrentando... O meu maior desafio, que era lutar contra mim mesma. Isso é fantástico. Né? E eu acho que essa é uma vitória que eu celebro muito, sabe? A pessoa fala assim, nossa, mas você é tão bonita, nossa, mas né, você já tá tão bem. Não, gente, eu quero... Ainda quero mais. Não, sem dúvida, capaz, não tô nem perto. Eu também sempre falo, pessoal, já é uma transformação muito grande. Quem me segue nas redes sociais sabe, né? Nas minhas redes sociais tem lá alguns posts de quando eu cheguei no meu limite, assim. E quem me acompanha, quem me conhece, assim, diariamente, sabe o quanto eu já evoluí. Mas quem me conhece agora sabe o quanto eu ainda preciso mudar. Então, é isso. Eu continuo na busca de melhorar cada dia eu mesma. Então... Isso é uma coisa, a mim mesma, né? Sim. Isso é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal o seguinte, enquanto aqui estivermos, né, nós temos que procurar... buscar sempre a melhoria, por mais que eu tenho um ideal hoje, cheguei nesse ideal, não posso parar aqui, não. A gente pode parar. Não podemos parar. A vida não para, né, Adão? Não, o limite sempre vai ser o céu, né? Ou seja, é algo assim, infinito. Então, enquanto aqui estivermos, nós temos que buscar por esses ideais. Você acabou de me dizer aqui que, e realmente eu concordo com você, pegar a estrada é um negócio muito difícil. Esse final de semana eu vim de Salvador de carro. A estrada está tão ruim. Está muito ruim. Além dos riscos que a gente já tem, né, com outros motoristas. As estradas de Minas Gerais estão muito ruins. Sim, péssimo, em péssimas condições. Imagina, para uma mulher, né, na maioria das vezes, sozinha, né? Sozinha não, porque Deus está sempre comigo. Mas na maioria das vezes, né, tá e eu ali dentro do carro e tem que seguir, tem que ir. O cliente esperando. Então. Temos que ir em frente. Bom, eu já tive aqui um podcast, quem não assistiu ainda o podcast
com a Catiúcia. Pessoal, assistam, é fantástico. Aliás, um abraço, Cati. E eu, na época, falei com ela e a gente falou justamente sobre o papel da mulher no mercado farmacêutico, seja na indústria, na distribuição ou lá no balcão da farmácia, né? A gente vê que isso é uma tendência, tem aumentado a cada dia que passa, a mulher tem conquistado cada vez mais o seu lugar nesse mercado tão vasto, né? Mas como que é conciliar trabalho, filho, casa, lazer, vida sentimental? Como Olha, que Adão, faz? é uma luta. Como eu costumo brincar, eu sou muito brincalhona, é uma luta atrás de batalha, viu? É luta atrás de batalha conciliar isso tudo. Mas, Adão, a mulher tem esse poder, né? Eu vejo a mulher como um ser muito resiliente. E, principalmente, a mulher é muito fácil, tem uma adaptação muito fácil. A gente se adapta muito fácil às mudanças, às condições. E quando uma mulher ela é determinada no seu objetivo, ninguém é capaz de parar. Quando uma mulher coloca na cabeça dela, eu vou fazer, e vai dar certo, e eu vou conseguir, ninguém é capaz de parar uma mulher determinada. E eu trouxe isso para mim, para minha vida, para minha profissão, né? A Josi sabe onde ela está. A Josi sabe onde ela quer chegar. Inclusive, quero mandar um abraço para o pessoal lá da Farmix, né? Hoje eu estou na posição na Farmix de ser gerente, né, de redes e associativismos. Conforme você falou, a Farmix é uma empresa que está em expansão total, né? Nós temos a nossa primeira sede, que fica lá em Itaúna, em Minas Gerais. Acabou de inaugurar um CD novo no Rio de Janeiro. Acabamos de inaugurar um CD novo no Rio de Janeiro, que fica em Duque de Caxias. Temos a nossa sede, a nossa filial lá na Bahia, né, que fica em Feira de Santana. Sim. E aí, graças ao sucesso da filial da Bahia, nós inauguramos a nossa primeira sede e a gente não quer parar de crescer. Então, assim, uma mulher, para trabalhar nessa empresa, num cargo de gestão, tem que ser muito determinada, né? Tem que saber muito aonde quer chegar. E aí é isso, eu corro atrás dos meus objetivos, eu tenho uma filha de 9 anos, né? Quando me perguntam quem é a Josi, eu sou a Josi, mãe da Maria Vitória. Então, assim, eu sou extremamente profissional, mas eu tenho uma filha de 9 anos que depende de mim, entendeu? Que a criação dela e a educação dela depende de mim. Eu brinco que eu falo sempre em qualquer lugar, Adão, que a minha sorte é ter uma rede de apoio muito grande. Eu tenho pessoas assim, a minha família me apoia muito, a minha mãe me apoia muito, a minha irmã me apoia muito. Então, assim, eu tenho a tranquilidade e o privilégio, tá? Eu te falo até o privilégio, eu me sinto numa posição privilegiada de ter quem cuida da minha filha para que eu possa trabalhar e, como você disse, enfrentar essas estradas que são tão perigosas. Então, por exemplo, eu estou aqui agora com você, o meu celular está no modo avião. Eu estou tranquila porque eu sei que qualquer coisa que acontecer com a minha filha, a minha mãe está lá do lado dela e ela vai cuidar dela como se fosse eu. Isso faz toda a diferença na minha vida, né? Além de ter um parceiro também que é do mesmo ramo, né? O meu noivo atua no mesmo ramo que eu e ele é do mesmo segmento, que me entende, compreende, né? Compreende todas as reuniões, todas as convenções, todas as vezes que a gente tem que chegar em casa tarde, da noite. Cansado. Então, isso faz toda a diferença, não? Isso, assim, é tudo, né? Você ter Sim. suporte e família é tudo. Não, legal. Isso. Você falou 3 coisas que me chamaram a atenção e eu quero pontuá-las. Bom, eu vou começar de trás para frente. Primeiro, agradecendo a Farmix, que cedeu a Josi a nós, né? Já agradecendo. E Super deixando parceiro. aqui um convite. Estou aguardando o Zé Ângelo aqui. Ele até perguntou para mim o que nós vamos conversar. Eu falei, qualquer coisa. Com ele eu não vou fazer nem... Zé, pode vir que é tranquilo, viu? Sossegado. Né? O Wellington, né? Mandar um abraço para a Samara também. Fiquei de conversar com a Samara. E para toda a equipe da Farmix, para todo mundo lá. Uma empresa que confia no potencial, né, de uma mulher, essa empresa também merece o respeito, né? Sem dúvida. Ela merece ser lembrada. Mas dentro disso tudo, você disse que você é resiliente, e eu adoro essa palavra, resiliência, porque a resiliência é o ato de você resistir a altas dificuldades. Então, toda vez que a gente fala de resiliência, o exemplo mais prático que eu tenho é do chuveiro elétrico, né? Que tem, dentro do chuveiro tem um negocinho que chama resistência. Então, você passa ali água fria, mas passa água quente também. E aquela água, às vezes, está morna, às vezes está um pouco mais quente, e às vezes ela está muito quente.
E a resistência, ela resiste àquela temperatura, né, da água. E a resiliência que a gente fala é justamente isso. Porque trabalhar num mercado tão dinâmico quanto o nosso, Competitivo. altamente competitivo e ainda sendo mulher, é muito difícil, né? Muito. E, claro, às vezes a gente só conta o sucesso, né? O pessoal fala o seguinte, o pessoal só olha as cachaças que eu tomo, né? Os tombos ninguém olha. É a famosa frase, né? E fora do store, você tá como? Exato. Né? O cara posta lá comendo arroz com polvo, que é uma maravilha, mas ninguém olha o dia que você come arroz com A ovo. vida não é só o que a gente posta, né, Adão? Não, a vida... Sendo vendedores, nós vamos começar a falar de venda daqui a pouco, É fato. venda não é só receber sim, né? Não. É saber receber um punhado de não Na realidade, e comemorar a venda um sim. é mais saber receber não do que sim, né? Exato, exato. A gente sabe da dificuldade disso. Mas para que tudo isso, ou seja, para que eu alcance o sucesso e ser uma pessoa de sucesso, e é bom quando a gente alcança o sucesso, né? Mas eu não alcanço sucesso sozinho, né? Nunca. A gente precisa de do que você falou aí, um apoio, uma estrutura, uma base, né? E estar apoiado em família, em amigos, na própria empresa que dá suporte, né? Tudo isso é muito importante. Eu hoje, assim, eu não seria ninguém, eu não estaria, eu não chegaria onde eu cheguei se eu não tivesse o apoio e o suporte da minha família. Porque o que eu tenho de mais importante, mais precioso na minha vida é a minha filha. Se eu não tenho quem cuida dela, verdade. O que acontece? Eu não estaria nem aqui. Então, assim, eu devo tudo à minha família, a base que eu tenho, a esse apoio que, sem dúvida, faz toda a diferença. Oh, que legal. Bom, vamos seguir, né? Vamos seguir, senão já vi que você ficou emocionada e eu tenho sérios problemas com emoção. Mas vamos lá. Eu sei que você trabalhou também no laboratório CIMED. Sim, trabalhei. Trabalhou no laboratório CIMED e trabalhou justamente com nutracêuticos, suplementação, fitoterápicos, nutricosméticos, né? Hoje isso atualmente está em alta, né? Porque primeiro porque já era uma tendência de mercado realmente, a pandemia acelerou esse processo, Sem né? dúvida. E depois de toda essa aceleração, nós vemos o pessoal muito preocupado com o corpo, com a saúde, com o bem-estar, né? Você concorda que esses produtos são a bola da vez, realmente? Concordo, e assim, Adão, até eu não sei se a gente chegou a falar disso, as duas palavras mais pesquisadas atualmente são longevidade e rejuvenescimento. Qual ser humano não quer viver mais e parecer mais jovem sempre? Então, eu acredito que os nutracêuticos, a suplementação, ela sempre vai ser a bola da vez quando a gente busca saúde, vitalidade e longevidade. Que legal. Ó, você falou duas palavras, porque assim, eu falo com todo mundo, gente, por trás do balcão, eu venho aqui, eu fico aqui 1 hora, 2 horas sentado, e isso aqui durante a entrevista, fora antes, né? Fora o bate-papo, né? Fora o bate-papo. Eu aprendo tanto, e agora, você acabou de me dar porque a gente sempre fala de rejuvenescimento, né? Longevidade, todo mundo quer viver até os 100 anos. É viver mais e melhor, Adão. Sim, e você quer viver bem, você quer parecer que está jovem, né? Você quer chegar aos 50 anos, ter disposição. Né? Com disposição. Tem muita gente que fala assim, não, eu tô velho por fora, mas minha alma é de jovem, eu tenho um menino de 15 anos por dentro. E isso, então quer dizer que as palavras mais pesquisadas são essas? São. Na atualidade, sim. Principalmente depois da pandemia. Todo mundo busca por longevidade. Todo mundo busca por rejuvenescimento, quer saber como consegue viver mais e melhor, através de quê, como, né? A gente já sabe que a prática de atividades físicas e ter uma alimentação balanceada faz com que isso aconteça, porém, a gente tem aí a indústria farmacêutica que produz polivitamínicos e suplementos alimentares que nos ajuda nisso também. Nós estamos falando aqui para toda a cadeia, né, para todo o varejo, mas principalmente para drogarias.
Ano passado, eu em uma reunião com o pessoal do IQVIA, eles até citaram que uma das áreas que existe uma grande oportunidade são os nutricosméticos. E, primeiro, o seguinte, o nutracêutico é o quê? É um alimento, né, que é processado e colocado ali numa cápsula. Né? Nós teríamos que nos alimentar da melhor forma possível, mas, infelizmente, nós não o fazemos. Por quê? Por causa da correria do dia a dia, por causa que a gente não dá conta realmente de como é que ele tem aquele negócio todo. Você vai no nutricionista, ele vai falar, olha, o seu prato tem que ter uma colher de arroz, 2 colheres de arroz, uma de feijão, um pedacinho de bife ali de 100 gramas, você vai ter que ter ali verduras de folha, né, que são as fibrosas ali, né? Você tem que ter milho, ervilha, você tem que ter proteína, você tem que ter uma série de coisas, né? Adão, a gente não faz isso. Sabe o que eu acho que é o mais interessante? Mesmo que essa pessoa faça isso, né? Eu convivo com pessoas que são extremamente saudáveis. Todo mundo, se procura a ajuda de um profissional, precisa fazer reposição de alguma vitamina. Não, eu vou além. Eu não tenho dúvida disso. Não, eu concordo com você. Ela está aí para poder complementar na nossa alimentação. O tempo todo. E eu vou além. Você sabe qual o último produto lançado agora? Tem pouco tempo, né? Foi ano passado que eles liberaram. A melatonina. A melatonina. Faço uso todos os dias. Olha só. Aí o pessoal fala assim, não, mas a melatonina lá nos Estados Unidos tem 500 miligramas. Gente, o americano ele já está acostumado com nutracêutico, nutricosméticos e fitoterápicos há muito Essa é uma realidade americana, inclusive. Exato. Né? Para nós, isso tudo é novidade. Então, por isso que a dosagem é mais baixa. Por quê? Porque tanto o nutricionista, o médico ou o farmacêutico que vão estar ali na prescrição desses produtos, eles vão fazer testes até ajustar a dosagem. Então, 500 miligramas, 250 miligramas, pode ser muito para mim. Talvez eu precise de 40. Ô, Adão, e até assim, quando a gente fala da melatonina, eu faço uso todos os dias. Tem gente que... Eu falo que o que o nosso mercado precisa é de informação, principalmente no balcão. Se hoje eu tenho um balconista preparado e conhecedor da riqueza que é a melatonina, recorde de vendas. Porque a melatonina ela não é só usada para o sono. O outro dia... Você já tomou melatonina? Não. Experimenta. Eu vou te dar uma para você poder... Não vou falar a marca, não. Eu vou te dar uma melatonina para você poder experimentar. Adão, eu fazia, né, uso de medicação controlada para poder dormir. Eu sou uma pessoa que é muito difícil de desligar. Né? Já dá para perceber. Então, assim, eu deito na cama, eu penso em tudo que eu tenho que fazer no outro dia, né? As planilhas, os acompanhamentos, enfim, todas as atividades, quantos quilômetros tem que andar. E eu até aprendi isso com a Samara. Samara, que com certeza está nos assistindo, eu até aprendi isso com ela. Eu comecei a tomar 5 gotinhas, 6 gotinhas de melatonina. Uma noite de sono muito mais tranquila. E aí, por que no outro dia? Né? Porque eu falo que ela serve também para o dia. Quando você tem uma noite de sono tranquila, no outro dia você é outra pessoa. A vida é outra. Você tem mais disposição. Então, assim, o sono é muito importante. A qualidade do sono é extremamente importante, inclusive para o emagrecimento. E então, é olha para você ver, um nutracêutico que faz você dormir mais e melhor, traz essa quantidade de benefícios. Então, eu falo, gente, o nutracêutico, o suplemento alimentar, as vitaminas, né? Exato. Conforme a gente fala no balcão. E agora ainda tem os nutricosméticos, né? Que também é outra situação. Well, principalmente, eu sou um cara mais relaxado, né? Como diz um amigo meu, o Rafael, que você conhece, Rafael Franco, ele fala... Sou rústico, né? Então, mas eu já tenho um outro amigo, que é o Marcos, que já esteve aqui conosco, Marcos Goulart, que já é um cara mais, que é de metrosexual, né? Aí ele já usa creme, hidratante, aquele negócio todo. O cara perde... Mais vaidoso. Mais vaidoso. Tá. Ele fica ali 40 minutos antes pela manhã, só cuidando da pele e tal. E tá correto. Tá certo. Tá correto. Né? A gente precisa, sim, usar esses produtos. E nós estamos falando desses produtos aqui, pessoal, não só porque isso está em alta. É porque hoje isso é uma realidade da farmácia, né? Hoje você vai na drogaria e a gente fala sempre da experiência de compra do shopper, né? E da jornada de compra dele. E eu estive semana passada em Salvador e sentei com alguns
associados e nós estávamos fazendo alguns estudos analíticos sobre a região deles e eu posso te garantir, 70% do tempo que nós falamos de mix, de produtos, de coisas que podem aumentar a venda e aumentar a permanência do shopper dentro da farmácia, foi voltado para todos os produtos que estão fora do balcão, né? Apesar do programa chamar Por Trás do Balcão, nós falamos muito de produtos que ficam por fora do balcão. Além do balcão. Além do balcão, que é justamente isso. Você tem lá os MIPs, né? Claro, os medicamentos isentos de prescrição, tem os nutracêuticos, que aí os nutricosméticos, fitoterápicos, que é o caso da melatonina, né? E isso eu nem estou falando de outros produtos que tem passiflora, valeriana. Hoje no mercado a gente tem famílias de vitaminas com mais de 50 apresentações. Sim. A gente tem vitamina para tudo, para pele, entra nos nutricosméticos, para unha, para o cabelo. Cabelo, pele e unha, né? Cabelo, pele e unha, né? As famosas hairs aí, que a gente tem em várias famílias, com várias apresentações. Temos vitaminas para memória, para visão, para disposição, entendeu? Então, assim, a gente tem de A a Z mulher, nós temos mais de 50 apresentações. Existem indústrias que, quando vai lançar uma família de vitaminas, já lança logo com mais de 50 apresentações. No caso do Melhor Compra, a gente tem os produtos exclusivos da rede, que a linha Supranutri, né? Eu tenho o Supranutri AZ, Supranutri Homem, Supranutri Mulher, Supranutri Beauty, Supranutri Fit, né? Você tem lá... É uma linha bem completa, eu estava conhecendo tem lá. a linha com melatonina, triptofano, né? Que também está em alta, triptofano. E eu falo, Adão, que quando a farmácia ela consegue explorar, conforme você falou, o além do balcão, ela tem muito mais rentabilidade. Muito mais. Em todos os meus treinamentos de vendas para as farmácias, né? Se tem uma coisa que eu amo é PDV, né? E eu fiz praticamente isso a minha vida inteira. Eu sou nova no associativismo. Em todos os meus treinamentos de vendas para as farmácias, para os balconistas, para os compradores, eu sempre deixei muito claro o poder que tem um nutracêutico, principalmente exclusivo, né? Que nem você falou, que é o caso da Melhor Compra, para a rentabilidade da farmácia. Né? E até para o poder da venda agregada também, né? Que a gente vai falar disso aqui ainda. Né? É fantástico. E isso gera tanta coisa envolvida, porque quando você consegue fazer uma venda agregada, você gera uma experiência de compra tão boa no seu cliente. Né? Imagina, pensa, Adão. Você chega numa farmácia com muita dor de cabeça, né? Você está ali com extrema dor de cabeça e pede um medicamento para dor de cabeça para o balconista. E ele simplesmente pega, te vende, coloca dentro da sacolinha e tchau. Não quer saber por que você está com dor de cabeça, porque a gente tem essas realidades, infelizmente, hoje, né? Não quer saber o porquê, nem o motivo e tal. Agora, quando ele não pega a cartelinha com 4, né? Isso, pega a cartelinha quando eles esquecem, né, de colocar a caixinha, coloca a cartelinha com 4, quer te dispensar logo. Agora, se coloca na posição de você, cansado, estressado, dia difícil, cabeça estourando, entra numa farmácia, já é recebido, né, com um bom dia, tudo bem, como vai... Você solicita esse mesmo medicamento para dor de cabeça e o balconista te pergunta, por quê? Você tem dor de cabeça frequentemente? Como que foi o seu dia? Como que é a sua rotina? E aí ele consegue entender se você simplesmente está ali só para procurar um remédio, porque alguma coisa que aconteceu hoje, ou se você tem isso sempre. Às vezes é uma farmácia que você até frequenta diariamente. Nesse momento, eu não vou só curar a sua dor, eu vou tratar a sua dor. Você sabe que as vitaminas hoje, para as cognitivas, né, que nós temos várias no mercado, elas ajudam para isso? Ajudam para dor de cabeça? Porque muitas das vezes, dores de cabeça que a gente tem todos os dias é exaustão cerebral. E nós temos várias vitaminas que cuidam da saúde dos neurônios. Então, assim, a vitamina, ela tem um poder de venda agregada incrível. Quando você vai procurar um medicamento para dor nas costas, estou com muita dor nas costas, muita dor nas articulações. Cara, às vezes é pura e simplesmente falta de reposição de magnésio. E nós temos quantas vitaminas com cloreto de magnésio no mercado? Quando chega uma mãe cansada numa farmácia, vai comprar um leite para o seu filho, a pessoa que mais precisa hoje de reposição de A a Z é no pós-parto. Nós temos quantas vitaminas para lactante? Então, eu falo que tudo é o conhecimento de quem está fazendo essa venda.
para poder atender o seu cliente. E isso traz uma agregação de valor e uma rentabilidade para o PDV gigante. E você falou uma coisa interessante, porque assim, o vendedor... E aí, quando eu falo vendedor, pessoal, eu estou falando aqui do farmacêutico e do balconista que está ali, que o pessoal chama de... Porque o pessoal gosta de separar balconista e farmacêutico, né? Cara, quem está no balcão, ele é vendedor. Na realidade, nós somos vendedores, né? Nós nos vendemos... Até quem não gosta de vender, nós estávamos conversando ali agora há pouco, e a Natália, ela é do marketing, né? Nosso aqui, é justamente quem nos apoia, está nos bastidores ali. E eu estava falando o seguinte, que a Natália, ela vende a todo instante, né? E a venda dela é muito mais difícil que a minha, porque eu vendo olhando nos olhos, eu vendo demonstrando um determinado produto. Ela não. Ela tem que fazer uma imagem, aquela imagem tem que vender. Ela tem que escrever um texto, aquele texto tem que me induzir à compra. Então, assim, seja o balconista, seja quem quer que seja, né, a gente se vende a todo instante. Você chega... e aí a gente tem que usar os gatilhos, né, que são importantíssimos na venda. Né, mas conhecer o produto é fator determinante, independente se é farmacêutico ou se é balconista. Né? Ele tem que conhecer, eu tenho que saber, porque tem gente que você chega e fala assim... Qual a diferença do Supranutri AZ para o Supranutri Mulher? Não, nenhuma. Tudo é Supranutri, rapaz. É só marketing. Só marketing. Só mudou a embalagem. Só muda a embalagem que é para vender, as caixinhas rosinha aqui. Não, senhor. Você sabia que Supranutri Mulher tem biotina? Claro. E a biotina ela tem um papel fundamental. Toda a indústria farmacêutica, quando ela vai lançar um produto, tem que ter aprovação. Sim. É feito estudo em cima dos produtos, né? Não é só simplesmente muda a embalagem e lança o mesmo produto. Então, a vitamina masculina, ela tem os ingredientes e os minerais pro homem. Biotipo masculino. Sim. E a vitamina feminina pra mulher, né? Assim então, como ela cabelo, cuida também de cabelo, pele, unha, claro. Sim. Né? Quando você toma um produto cabelo, pele e unha específico, as dosagens, né, a dosagem dos componentes que estão ali são ajustados justamente para aquele... Exatamente. Para aquele problema específico. Né? Você vai tomar um ômega 3, ele é específico para o que você quer. Né? Aliás, diga-se de passagem, tem pessoa que vende ômega 3 como se ele pudesse parar de tomar daqui 3 meses. Isso é um alimento. Isso não é um medicamento. Né? Nós estamos falando aqui de alimento. Você falou do ômega 3 agora, vamos dar um exemplo muito... Quantas pessoas não entram na farmácia para buscar uma losartana hoje? Vamos falar da molécula que a gente mais tem procura de preço. É uma das moléculas mais vendidas, né? Vamos falar da molécula mais vendida. Quantas pessoas não entram dentro de um ponto de venda hoje, não entram dentro de uma loja da Melhor Compra para procurar uma losartana? Inúmeras. Será que todos os atendentes, todos os vendedores que estão por trás do balcão oferecem um ômega 3? Eu falo que a oportunidade que o mundo nutracêutico traz de uma venda, né? De fazer, na hora da venda, de fazer uma... qual palavra que eu vou usar que vai ser melhor para que quem estiver assistindo entenda? De fazer uma agregação na hora da venda, de aumentar o ticket médio da farmácia. A oportunidade que o nutracêutico traz, se esse atendente, se esse vendedor sabe explorar, é fantástico. Ele bate as metas no dia 15. Todas. O grande problema, sabe o que é, Josi? Eu estava conversando com um associado e ele me disse que ele estava no balcão da farmácia dele, vendo os vendedores dele, junto com o farmacêutico. E aí ele descobriu que existiam inúmeras oportunidades. O grande problema não é existir as oportunidades. Oportunidade a gente sabe que tem. O problema é quem está no balcão, ele consegue enxergar a oportunidade ou ele é míope? Ele não enxerga a oportunidade. Aí você chega, ele fala, eu quero ganhar mais. Você quer ganhar mais? Quero. Eu também quero ganhar mais. Você também quer? Né? Todo mundo quer. E se tem uma coisa que a venda ela é a coisa mais justa que existe na face da Terra. Porque a venda ela é simples e puramente meritocrática. É você enxergar a oportunidade e você fazer o seu trabalho. Exatamente. As pessoas não fazem o trabalho. Eu era representante comercial, eu chegava na drogaria e começava a tirar o pedido ali com o dono da drogaria. E a primeira coisa, eu falei aqui outro dia e vou repetir. A gente vive falando de follow-up. Follow-up é bonito, gente. A palavra do momento. A palavra do momento. E falar essas palavras em inglês é massa, né? Ótimo, eu adoro. O Marquinhos adora. Mas assim, aí eu quero fazer o follow-up. Cara, follow-up é você
fazer o acompanhamento do seu cliente do início ao fim. Ou seja, eu chegava, começava a conversar e já ia olhando na prateleira, eu olhava lá e falava assim, cara, eu estou vendo aqui seu Neosoro, está pouco, vamos completar ali. Ah, não sei o que, tá. Você tem mais no estoque? Não, que isso, cara? Neosoro é um dos produtos mais vendidos do Brasil. Nistatina com óxido de zinco é um produto mais vendido do Brasil. O que está acontecendo? Eu agora, se eu sou vendedor, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que descobrir, eu tenho que auxiliar o meu cliente a identificar Justamente. Quais são as dores, quais são os problemas que ele tem e dar uma solução para ele. É o caso do ômega. O cliente chegou fazendo uso de losartana, simvastatina, ômega 3. Ah, eu estou com dor no corpo, né? Bom, essa dor se resolve com cloreto de magnésio, pode ser falta de vitamina cálcio, pode ser falta de vitamina B12. Né, vitamina B12 para os músculos, né? Uma infinidade. Né, as vitaminas do complexo. Ah, eu estou dando muita afta. Sabia que quem tem muita afta, falta de vitamina do complexo B, né, é importantíssimo. Né? Mas eu sou só balconista, eu não tenho todas as informações. Cola no seu farmacêutico aí e começa a fazer pergunta. Vai para estudar, né? O Dr. Google está cheio de informações aproveitando o teu importantes. gancho, Adão, trazendo para o nosso mercado, né, para o mercado da distribuição, da indústria. Quando eu iniciei no nosso mercado, eu comecei numa distribuidora e eu não sabia, estou sendo sincera, tá? Eu não sabia para que servia uma simvastatina. Não sabia. Eu não tinha conhecimento nenhum de medicamento. Me pergunta, onde que eu comecei a me destacar? Na distribuição. Em nutracêuticos. Na venda de nutracêuticos. Sabe por quê? Porque é muito simples estudar nutracêuticos. Eu pego um produto, eu jogo... Se eu não tivesse ninguém para me ensinar, até usando essa desculpa que você falou aí, que os nossos atendentes falam assim, mas é muito vasto, eu não consigo estudar e tudo. Falando de pessoas que querem crescer e ganhar mais, né? Porque hoje a gente sabe que existem atendentes e balconistas que têm salários, assim... ótimos, né? Não. Ótimos salários, né? Se eu contar que eu conheço balconista aí que ganha 5, 6 mil reais. Que isso? Pensa, né? Então, quando eu iniciei, eu comecei, eu falo que eu devo a minha carreira à venda de nutracêuticos. Porque eu comecei assim. Eu não sabia vender medicamento. E eu não conhecia todas as infinitas moléculas que nós temos no nosso mercado, né? Pensa, só na Farmix tem mais de 6 mil SKUs. 6 mil itens. Uma pessoa que acabou de começar a trabalhar no ramo farma, você acha que vai conseguir pegar um tablet e sair vendendo remédio? Claro que não. Eu comecei em nutracêuticos. O que eu fazia? Eu peguei o meu portfólio de vitaminas e eu via todas, né? Hair, para que serve? Pesquisava no Google. Anotava embaixo do catálogo. Mas isso... MDK, para que serve? Você me fez Anotava embaixo do catálogo. Aqui. E aí eu chegava na farmácia, eu falo que os vendedores de mais sucesso no nosso mercado são aqueles vendedores que fazem o famoso 360 na farmácia. Que chega na farmácia, já faz já faz aquela chegada, né, na farmácia, conhece todo mundo, cumprimenta todo mundo, só que ele gira na farmácia. Ele vê o que o cliente dele não tem, ou o que o cliente dele tem, só que está com estoque baixo. E aí ele conhece a pasta dele, ele estudou a pasta dele, ele fez um preparo antes de sair de casa. Então, assim, os vendedores de mais sucesso que eu conheço, falo que na Farmix tem vários, no mercado tem vários, e a gente acaba fazendo amizade com todo mundo, são os profissionais que fazem isso, que fazem um 360 e que, principalmente, conhecem do produto. Então, o que a Josi fazia? Eu chegava numa farmácia, porque eu iniciei no sul de Minas, ali no setor de Guaxupé. Inclusive, gratidão ao pessoal lá do setor de Guaxupé, que me acolheu no mercado e... Enfim, né, graças aos meus clientes de lá que eu estou aqui hoje. E eu chegava na farmácia, Adão, eu não conseguia tirar a falta de medicamento. E aí, esse é o bom do nosso ramo. A falta de medicamento, né, as faltas, o cliente pergunta pra gente, você tem isso? Eles até ajudam a gente a pesquisar quando a gente está começando. E aí, né, é só a gente ver a questão do preço, enfim, fazer a negociação, ele está feito. Mas e para vender um suplemento, uma vitamina? E para vender os produtos, né, de valor agregado que ficam além do balcão? Então, assim, sem dúvida, o preparo e o estudo no nosso mercado, principalmente para os vendedores, para os representantes, para os atendentes, balconistas, é conhecer o que está fazendo. Você quer ver? Eu já fiquei... Eu falo para o pessoal o seguinte, que hoje eu viajo muito menos do que eu viajava no passado. Eu ainda não, mas vou chegar lá, se Deus quiser. Oi, Deus, sou eu de novo. Vem por trás do balcão. Aí eu viajava muito.
E quantas vezes eu cheguei na farmácia, eu vi o cliente chegando e falava assim, eu tô precisando de xarope para tosse. O balconista ia lá, pegava o xarope. Esse aqui, ó, toma 5 ml de 6 horas. Aquilo quase me matava. Eu ficava doente. Mas peraí, gente. Não é assim, não. Primeiro, eu preciso saber. Você está tossindo? Vamos lá. Você está gripado? Sim, estou. Nariz está escorrendo? Tá. Ou o nariz está entupido? Tá. Como é que está a garganta? Ah, tá assim. A sua tosse, ela é improdutiva ou é uma tosse produtiva? Tem muco? Porque eu tenho xarope antitussígeno, que vai cortar a tosse, mas eu tenho um xarope expectorante. Espera aí, meu chapa. Não é isso, não é só ir vendendo qualquer coisa, não. Isso é para ficar livre do cliente. E então... até uma coisa séria. Exato. Ó, vai ter casos que o paciente vai chegar, vai falar comigo, eu vou ter que falar com ele. Cara, eu te aconselho ir no médico. Né? Vamos fazer aqui um antibiograma, né? Ou então vai para o médico fazer um raio-x do pulmão, que pode ser uma pneumonia. Né? Eu tenho que saber identificar, não é só vender. A minha preocupação é com o bem-estar do cliente. Ela tem que ser genuína. Eu não posso simplesmente falar e não viver o que eu falo, não. Isso é hipocrisia. E aí você encontra muita farmácia que o cara chega, o balconista, o farmacêutico, não importa, né? O vendedor que está ali, naquele momento, ele não tem a preocupação de conversar, de dialogar, de conversar com o cliente, saber quais são os seus problemas, né? A gente fala muito de ter o consultório farmacêutico, e é importante ter o consultório farmacêutico. Só que assim... nem tudo se resolve ali dentro. Nem tudo se resolve. Eu posso resolver no balcão. Não importa se eu tenho uma salinha bonitinha ou se eu estou resolvendo no balcão. O que importa é a minha intenção. A intenção ela tem que ser genuína, né? E eu tenho que me preparar para isso. É isso. Bom, nós falamos aqui já de nutracêuticos, suplementos, né, fitoterápicos, e você deu uma palhinha, né? Você disse aqui que tudo isso é auxiliado à atividade física, né? Nós precisamos de uma boa alimentação, precisamos dos nutracêuticos, mas a atividade física também é algo importantíssimo. Sem dúvida. Independente da idade. Sem dúvida. Principalmente naquela questão da longevidade, né? Sim. Que a gente falou anteriormente, né? Uma das palavras mais pesquisadas na atualidade, a longevidade, né? A atividade física hoje, quem pratica vive mais e melhor, sem dúvida. A fórmula da vida eterna. Né? A minha médica que fala, fica brigando comigo. Não adianta você ter esse foco em fazer atividade física. Então, aprendendo tudo isso, suplementação, apesar de eu usar a suplementação, né, o nutracêutico, os produtos, eu não posso substituir uma alimentação balanceada também, correto? Não. Eu falo que isso já... o nome diz, né? Suplemento alimentar. Então, ela não substitui... ela só supre a aquilo alimentação. que falta. Ela supre o que falta de uma boa alimentação, né? É para fazer uma suplementação alimentar. Que legal. É isso. Gente... eu vou fazer um check-up com você, viu, Adão? Para ver o que você está usando, de vitamina, como é que tá. Então, você sabe... nós vamos conversar depois disso. Bom, como eu fiz bariátrica, você sabe que eu uso... eu faço uso de Supranutri AZ, né? Porque eu tenho que usar... o marketing. Toca meu Pink Floyd Money aí, viu, gente? Cobrar da Rede Melhor Compra aqui um cachê aqui, porque eu estou fazendo um marketing aqui. Mas eu uso Supranutri AZ já há bom tempo. Faço uso de Fisioton, porque... agora eu vou cobrar do Axê. Vamos anotando. Vamos anotando aí. Eu faço uso de Fisioton por causa da... eu sou uma pessoa, assim como você, muito dinâmico, muito... vivo ligado no 440, faço muitas coisas ao mesmo tempo, então tenho a tendência de deixar muita coisa por fazer, porque pego muita coisa para fazer, né? Sou um pouco desorganizado, infelizmente. Eu não. É um defeito. Imagina. Mas assim, eu faço uso do Fisioton. Além disso, eu uso também o Neutrofer, que é para... hoje eu como 400 gramas, 300 gramas, eu quase não como ferro, né? Então, para não dar anemia, eu uso Neutrofer sem parar. Durante o ano, por pelo menos 60 dias, eu faço uso de zinco. Eu preciso usar zinco, justamente para combater os radicais livres, aumentar a imunidade. Vitamina extremamente falado o zinco nos últimos tempos, né? Exato.
só 2 vitaminas que eu quase não uso, que é vitamina C e vitamina D. Importantíssimas também. Sim, são Eu importantes. te aconselharia a incluir ela junto com o uso do zinco que você faz. Quantas vezes antes você falou? 60 dias. Uhum. Porque o zinco em excesso também é prejudicial. É. Aliás, tudo na vida em excesso é prejudicial, pessoal. Né? Vou fazer atividade física. Cada um tem um passo, tem um ritmo e tem um ideal. Para que você quer fazer? Eu tenho amigos que fazem para ficar bodybuilder, que cara troncudão, né, fortão. Tem aquele que quer ficar só definido, tem aquele que quer só manter o organismo. Falo que a gente precisa encontrar o meio termo, né? Tudo Sim. que é extremo é prejudicial. Exato. Tudo que a gente pratica com extremismo nos prejudica, né? Sim, É. verdade. Então, assim, eu faço uso até regular. Aquela hora nós falamos sobre sono, né? Eu nunca tomei o melatonina, porque Então, você vai começar a usar, depois você vai falar no próximo eu podcast. vou usar e vou... Eu vou deixar a minha com você gotinha, Adão. Ah, mas uma beleza. É? Nunca tomei. Eu não sei se eu falo a marca do laboratório, porque aí eu posso ganhar o resto da vida do laboratório. Uai, vamos divulgar que a gente acha Eu que uso a melatonina da Altaia. Ah, é? É. Ô, Gotinha. o Henrique tá lá na Altaia, né? Henrique. Depois eu vou te mostrar Aham. o Henrique. Aliás, eu quero até convidá-lo para vir aqui, né? Mas vamos continuar aqui. Bom, então, Josi, você é uma mulher guerreira, né? Eu sempre falo isso, né? Que você acabou falando que o vendedor tem que ter uma visão 360 do negócio, Isso. né? E eu sempre falo que o dono de farmácia ele tem que ter uma visão holística do negócio dele. O conhecimento do farmacêutico e do vendedor, do balconista ali, né? Ambos têm que ter um conhecimento também holístico do negócio. Eu tenho que conhecer tudo, mas é importante eu também ser especialista, né? Claro. Sem dúvida. Eu estava numa farmácia essa semana e eu estava observando. Toda vez que chegava alguém para comprar produtos de suplementação para academia, né? O pessoal chamava um determinado balconista. Aí eu falei, Por quê? quê? Aí o cara falou, porque ele é especialista. Ninguém vende como ele, porque ele entende realmente. Eu preciso me especializar Sem dúvida. nessas coisas. Especializar Sem em nutracêuticos, nutricosméticos, Sem dúvida. em fitoterápicos. Todo e qualquer produto que você queira ter sucesso na venda, você precisa ser especialista naquilo. E quais as dicas que você deixa para farmacêutico, vendedor, farmacista, sobre nutracêutico? Estude todas as apresentações, todo o seu portfólio de produtos que você tem dentro da farmácia. Quando a gente é especialista no que a gente está vendendo, no que a gente faz, é impossível um cliente sair sem um item a mais na sacolinha. Porque todo mundo precisa. Todos nós precisamos de suplementação hoje. Então, assim, não só de suplementação, né? Quando a gente sabe o que a gente está vendendo, que a gente estudou e que a gente se preparou, né? Uhum. Eu falo que perfeição é igual a preparo. Então, quando a gente está preparado para aquilo, é impossível dar errado. Então, se o Adão entrar numa farmácia hoje e a Josi for balconista, você vai sair com uma sacolinha de vitamina na mão. Né? Já entendi que tem algumas que você precisa. E essas coisas funcionam, né? Funciona. Funciona porque, assim, primeiro que realmente eu necessito, né? Claro que como vendedor você vai... Lógico, e uma coisa que eu falo também, Adão, desculpa te cortar, Não. é a questão da ética de entender a necessidade que o consumidor precisa, né? Porque hoje em dia é uma realidade dos pontos de vendas e a gente não vai ser hipócrita. Todo balconista tem meta de polivitamina, que é o que mais deixa rentabilidade para o PDV, né? Só que a gente tem que trabalhar dentro da ética. Para que eu vou vender uma vitamina, né, sem fazer bullying, tá, gente? Hair para uma pessoa que é careca? Entendeu? É igual vender pente para careca? Uai, igual vender peixe para careca. A gente tem que vender com a ética. Tem que entender realmente o que o cliente ali, o paciente naquele momento precisa, até que tenha, né? Até para ter uma recompra. Sim, tem que entender a necessidade do cliente. Né? É tão bom quando eu falo que é uma experiência tão fantástica, quando a gente entra em algum lugar, compra um produto que foi indicado para mim, né, para as minhas necessidades, eu uso, aquilo é bom e eu volto para comprar novamente. Quando eu estou numa farmácia, né, com os representantes fazendo uma venda, eu sempre falo, né, o vendedor ele ganha na venda, mas ele ganha muito mais na reposição. É a mesma coisa para o balconista. Ele ganha na venda, mas é tão bom quando um cliente volta, falou, você me indicou,
foi bom, né? Fez efeito, vou comprar mais um, aí você tem a oportunidade de vender outro para ele. O foco não pode ser o momento agora. Exatamente. Eu tenho A que gente pensar precisa- no cliente sempre para o futuro. Exatamente, é isso. Então, assim, a dica que eu deixo mesmo para os donos de farmácia que nos assistem é: preparem o time comercial de vocês, preparem os balconistas para que eles atendam, né? Todo e qualquer paciente que chega na farmácia, todo e qualquer cliente com individualidade. Ah, você falou um negócio fantástico. Gente, a pessoa... cada uma tem... cada venda, ela tem uma personalidade diferente, porque Uma eu particularidade tenho... muito diferente, São né? as particularidades, né? Eu tenho as minhas... Às vezes você vai vender o mesmo produto, só que as perguntas De são modos diferentes. diferentes. Exato. Então, saber entender também a pessoa é importante, né? Sem dúvida. A gente precisa ser, né? Eu li um livro que é muito bom, que chama Especialista em Pessoas. E eu indico ele para todo mundo, porque a gente precisa conhecer as pessoas, né? Entender. É tão bom quando você vai conversar com uma pessoa que ela compreende, que ela ouve, que ela entende. Que ela Faz toda a sente diferença. realmente o que você está Que ela passando. se coloca no seu lugar, né? É muito bom. E nós vivemos um momento que a humanidade, de um modo geral, as pessoas elas estão fragilizadas, vulneráveis, né? E quando eu digo isso pensando até mesmo em mim. Todos nós temos nossas vulnerabilidades. Ninguém tá bem todos os dias, né, Não, Adão? ninguém é um super-homem nem uma mulher Pelo maravilha. amor de Deus, né, gente? Né? Realidade, né? É. A gente tá aqui batendo um bate-papo, mas ninguém tá assim todos os dias, né? Não. E tá tudo bem, Adão. Mas a gente E sabe tá tudo enfrentar bem, isso, né? claro, sem dúvida, né? A gente sabe A gente tem enfrentar a isso. resiliência para sair dos momentos difíceis, mas, pessoal, se um dia aí acordar e não tiver tudo bem, tá tudo certo. Você Né? me fez Toma um lembrar. banho e vai. Você me fez lembrar de um negócio aqui. Eu estava vindo, né? Essa viagem, essa volta, esse retorno que eu fiz a Salvador. Essa viagem foi bem marcante, né? Foi. Pelo que você tá contando pra mim aqui. A gente Foi. já conversou bastante sobre ela, né? Exato. Nos falamos quando você estava lá, inclusive. Tem que ir lá na Farmix, tá? Preciso. Eu tive vendo aí as redes sociais, o Zé Ângelo tá bravo. O pessoal tava de férias, né? Fica aí o nosso convite para você conhecer a nossa sede Vou lá na voltar lá em Bahia março. e também a nossa no Rio de Janeiro. Eu vou nas duas. Tá o convite aberto aí. Vou nas duas. É porque o pessoal tava de férias, né? Sim, sim, eu tô te brincando, tô só. Aí eu falei, o pessoal tira aproveitando, férias ensejo. demais da conta, gente. A férias já acabou. Mas a viagem foi muito marcante. E, de certo modo, cansativo. E você viajar 1.300 quilômetros dirigindo, Tá doido. chega um determinado momento que você cansa. E você cansa não só fisicamente, mas psiquicamente, emocionalmente. Você fica... Fica mentalmente cansado, né? Exato. Você vê acidente, você vê um punhado de coisas, são os riscos, aquele negócio todo. Mas eu gosto de trabalhar o meu psicológico, né? E aí eu olhei, né? Em determinado momento, eu olhei para a pista e pensei comigo assim: qualquer um pode fazer o que eu faço. E é verdade, pessoal. Não tenham dúvida. Qualquer pessoa pode ser dono de farmácia, qualquer pessoa pode ser farmacêutico, qualquer pessoa pode ser balconista, qualquer pessoa pode ser um vendedor, qualquer pessoa pode ser apresentador desse programa, qualquer pessoa pode estar no lugar da Josi. É isso aí. Mas a única coisa que as pessoas não podem ser é você. Qualquer um pode fazer o que eu faço, mas eles não podem ser eu. Então, Exatamente. a resiliência é isso, é você olhar e saber o seguinte: eu preciso, para mim viver o sucesso, eu preciso passar pelo processo. Então, o vendedor ele tem que entender o seguinte: Só vive o propósito quem suporta o caminho. exato, só vive o propósito quem suporta o caminho. A frase da minha vida, essa aí. Não, eu acho fantástico. E ser vendedor é justamente isso. Suportar o processo é muito difícil, Adão. Suportar não. Não, hoje não. Não, não vou querer. Não, não estou precisando. Eu trabalhava numa farmácia e eu gostava de vender. E na época tinha um produto, eu vou falar o nome aqui, eu acho, nem sei se fabrica mais. Tem muitos anos que eu não vejo no mercado. Virilon, né? O pessoal que é mais experiente um pouquinho aí, né? Vai lembrar. Tinha o Não Virilon. vou começar a falar muito de tempo, não. Eu não lembro de Virilon. É porque eu comecei muito jovem, né? Eu sei, tô brincando com você. Eu também tenho 35 anos. Você tem 30, eu tenho 35.
Só que eu tenho 35 anos de farmácia. De carreira, né? Tá tudo certo. Somos jovens, mentalmente jovens. Exato. Aí passou, eu lembro que as vendas estavam ruins e estava passando um senhor na rua, eu olhei assim, falei, boa tarde, o senhor tá bom? Ele falou, aí era um senhorzinho, ele deu uma paradinha, falou, tudo bem, falou, vamos entrar, vamos levar uma vitamina boa pro senhor. Aí ele entrou e falou assim, vitamina boa? Por que vitamina boa? Você acha que eu preciso de uma vitamina? Foi, todos nós precisamos. Aí eu comecei a conversar com ele, explicar aquele negócio todo. Ele levou 2 caixas de Virilon, ele comprou os medicamentos que ele usava, e aí ele confessou para mim o seguinte, que ele estava indo numa farmácia concorrente e que ele tinha o hábito, ele não morava aqui em Patinga, ele morava numa cidade próxima, e que ele vinha todo mês receber o pagamento dele, mas que ele tinha que ele saía do banco e já parava nessa farmácia. E que ele estava indo para a farmácia. E ele só parou porque eu gritei, boa tarde. Quantas vezes o nosso cliente entra e a gente fala assim, boa tarde, tudo bem? Isso quando fala boa tarde, né? Isso quando fala, né? Quando fala. Isso só quando não pega a receita. O cliente, porque quando a gente entra numa farmácia que a gente acabou de ir no consultório, a gente já vai com a receita na mão, né? Quando a pessoa só não toma a receita. Ou quando ele chega e fala assim, pode falar, moça. Nossa Senhora! Você já observou já. isso? Já passei por isso. Pode falar, moça. E você? Eu o quê? O que tem tipo eu? Assim, às vezes tem fila, né? Sua vez. Sua vez. Quem é o próximo aqui? Seu próximo. Poxa terrível, vida. Né? É uma indelicadeza. Né? É uma experiência muito negativa, né? Eu canso de falar aqui, o cliente que vai à drogaria, aliás, o shopper, né? Seja ele o consumidor ou não, ele está fragilizado. Ninguém vai para a farmácia, eba, vou na farmácia comprar remédio no supermercado. Não, no supermercado o pessoal fala assim, ó, não vá, almoce antes de ir fazer compra. Não faça compra com fome. Senão você compra muito. Eu não faço de jeito nenhum. Eu não posso comer nem com a barriga cheia, né? Senão eu como pelos olhos. Ai. Você que luta. Gente, eu falo sempre aqui, viu, gente? Aliás, daqui uns dias eu já pedi a produção para fazer umas canequinhas, mas a produção não trouxe minhas canecas ainda. Disse que está saindo. Eu vou fazer umas canequinhas, Jus. Hoje você foi servida na taça, né? A taça, inclusive, muito bela, mas eu vou servir na canequinha. Tá. Eu vou fazer igual o Jô Soares. Você bebe o quê? Você bebe água, suco, refrigerante, Não conta que a gente bebeu, não. Não. Aí eu vou falar. E vou despedir igual o Jô Soares também, né? Eu vou falar beijo do gordo. Grande Jô Soares. Ô, Josi, mas assim, bom, pra gente finalizar, tá gostando? Muito. Você nasceu pra fazer isso aí. Adão, eu posso te fazer uma pergunta antes de finalizar? Pode. Eu não sei se alguém já te perguntou isso. Na realidade, eu sei porque eu assisti todos, viu, gente? Quem ainda não assistiu, quem ainda não ouviu, por favor, né, Adão? Vai lá no Spotify, Por Trás do Balcão. Verdade. Acompanhem, assistam. Tem episódios, assim, fantásticos que a gente aprende muito. O Adão tá dando aula aqui. Mas eu vou aproveitar, né? Que é um jeito. Aproveitar que eu tô aqui já. De onde surgiu a ideia? Conta pra gente. Dá tempo de você contar pra gente? Ninguém nunca perguntou, realmente. Onde que surgiu a ideia de Por Trás do Balcão? Porque né, você, dono de farmácia, né? Já foi dono de farmácia, né? Do mercado, estudando farmácia, que eu sei, Adão. Isso. Né, Adão? Verdade. Fazendo faculdade de farmácia, gente. Olha que coisa sensacional, né? E aí, na diretoria de uma rede, né? Associativista de muito sucesso, criar um podcast. De onde surgiu essa ideia? Então, são as peças da vida, né? E coisas... Bom, quem me conhece sabe, assim, eu sou fascinado pelo sucesso. Então, já que eu estou sendo entrevistado, pessoal, acho que eu devia trocar de poltrona. Podcast Por Trás do Balcão, apresentado por Josi Tranches. Muito prazer. Então, eu venho de uma família muito humilde, muito pobre. Vou dar uma brifada rápida. Comecei no balcão de farmácia com 10 anos de idade. Meu pai tinha muito medo que eu me envolvesse com coisas ilícitas, né? Droga, roubo, essas coisas assim. Meu pai, eu sou de uma família extremamente tradicional. Meu pai, capial lá da roça, né? Veio da roça mesmo, é analfabeto, minha mãe também. Sempre teve medo de coisa errada. E aí me botou para trabalhar com 10 anos de idade. Cresci em farmácia, sem muito recurso, sem muita instrução também. E aí eu,
por aqui, fiquei, quis fazer farmácia, acabei me casando, não consegui fazer farmácia. Quando o curso de farmácia abriu em Ipatinga, era muito caro, eu não conseguia pagar, porque eu tinha que sustentar mulher e filho. Depois eu fiz um vestibular, passei, comecei, não dei conta por causa do valor, que era muito caro, larguei aquele tempo um lado, e saí, fui trabalhar na distribuição, depois fui convidado para ser diretor comercial aqui na Rede Melhor Compra, tive o prazer de ser convidado, uma empresa fantástica, com pessoas fantásticas, e a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, então eu sou a média da minha esposa, que eu convivo com ela todos os dias, que é uma pessoa que me ajuda, que me põe para cima, me apoia, está sempre comigo. Do Rodrigo Bicalho, que é um cara fantástico, acreditou no meu potencial. Do Marcos Goulart, das pessoas que trabalham comigo, da Natália, né, o Matheus, que está aqui, todo mundo. E assim, veio a pandemia 2020, eu sempre fui muito falador, e aí comecei a fazer live, e o Rodrigo um dia falou comigo assim, vamos fazer um podcast. Eu falei, podcast? Você está ficando doido? Podcast é para pessoa que está lá no Rio de Janeiro, São Paulo, para artista. Né? Um cara bocó igual eu, da roça. Mas tudo bem, o Rodrigo foi lá e desenvolveu o nome por trás do balcão, foi lá, registrou a marca, que até deixou tudo pronto. E eu fazendo live, treinamento aqui e tal, desse meio tempo, os meninos do marketing olharam e falaram, não, cara, você tem uma boa desenvoltura para falar, aquele negócio todo, vamos lá lançar um perfil seu, e lançaram o meu perfil, e eu realmente fui lá e acreditei naquilo tudo. Em setembro do ano passado, nós estávamos prestes a fazer a convenção do Melhor Compra. Eu confesso para você que eu não sei onde que eu estava com a cabeça. Eu me lembro da convenção de você contar. E aí eu falei assim, eu estava recebendo Nilson Ribeiro, que é o presidente da Abrafad, e o Renato Diniz, que estava como diretor comercial na Busato e agora está no Único Contato. Inclusive, meu amigo. Beijo, Renato, eu adoro beijão, você. Renato. Beijão, seu Nilson. O Renato, eu vou trazê-lo de volta. Você sabe que o Renato está escrevendo um livro, né? Sei. Vou trazê-lo de volta aqui. Nós vamos lançar o livro aqui. Fantástica. E aí, eu falei, vou fazer um podcast, Natália? A Natália falou assim, vamos. Porque tem o doido e tem a pessoa mais doida que você, né? Você não sabe. Às vezes você é a pessoa quietinha ali. Né? Eu falei, vamos fazer um podcast, Natália? Ela falou, vamos. Quando eu assustei, já estava tudo pronto. Juntou ela e a Tati, e as duas fizeram layout, e fizeram tudo isso aqui e tal. Meu Ficou Deus um negócio do bacana. céu. E faltando um dia, eu falei assim, o brief? Ela falou que não precisa de brief. Você vai lá e fala tudo que você tiver para falar, junto com o Renato, junto com o seu Nilson, vai dar tudo certo. E eu vim e começamos a fazer na cara e na coragem. Foi ótimo. E aí, e muito com aquela ideia seguinte, que o feito é melhor do que o perfeito. Porque tem gente que fica buscando a perfeição. Eu preciso fazer e não faz nada. Eu quero fazer, mas no momento certo. No momento certo, tem um ditado que diz o seguinte, o melhor momento de você plantar uma árvore foi ontem. O segundo momento é hoje. O melhor momento para você começar a executar seus sonhos foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Então, assim, acredite. Né? Tá aqui é um privilégio. E confesso que eu acabei me realizando fazendo o podcast, porque eu encontro pessoas fantásticas, pessoas adoráveis, que têm, assim, uma alma, um brilho, uma luz, e que me deixam empolgado, me ensinam muito, né? Aprendi muito com o Fabinho, com o seu Nilson, com o Renato, com o Augusto, com você, né? Com a Catiúcia, e com tantos outros que já passaram por aqui, e outros que virão. Eu aprendo todos os dias e é muito gratificante. Que legal. E nem só isso, né? Trabalho com uma equipe fantástica, os meninos aqui do estúdio, Matheus, Emily e demais, né? A Natália, Tati, o Gabriel e os outros, e assim por diante, é muito bom. Que legal, parabéns pela coragem. Obrigado. Pela desenvoltura aqui, muito legal. Obrigado. Muito legal. Realmente, assim, eu tenho a impressão que você nasceu para fazer isso aqui. É muito legal. Mas para quem não sabe, olha, eu sempre tive o desejo de fazer farmácia, era um sonho, e eu amo farmácia, né? E acabei descobrindo que eu gosto de farmácia, que eu amo muito farmácia, mas eu gosto muito disso aqui também, né? Eu gosto de pessoas. Eu gosto de interação. Comunicador nato, né, Adão?
Sim, sim, eu gosto de conversar, né? Dizem que eu falo muito, né? Dizem que eu falo muito. E assim, hoje eu curso farmácia, estou cursando farmácia, é um curso fantástico, absurdamente fantástico, lindo. E, aliás, dia 20 de janeiro foi comemorado o Dia do Farmacêutico. Parabéns a todos os farmacêuticos. Acredite no seu potencial, né? E procure ter o seu ideal de vida como ajudar os nossos clientes que estão no balcão. É isso. Josi, bom, vamos voltar para você. O foco não sou eu. A gente trocou um pouquinho de lugar, né? E foi muito legal. Foi. Ouvir um pouquinho da sua história e conhecer um pouquinho mais de você. Nós já havíamos, né, falado disso, enfim, mas eu gostaria de poder te proporcionar esse compartilhamento com as pessoas que estão ouvindo também, porque realmente é uma história fantástica e de muito sucesso. Obrigado mesmo. Olha, eu quero aproveitar e quero... Primeiro, pessoal, é o seguinte, você que está nos ouvindo, nos assistindo, dê o seu like aí, siga-nos, copie o link, envie para o máximo de pessoas que você conhecer no grupo de WhatsApp, Telegram, né? Nós estamos presentes no Spotify, Deezer, Amazon, YouTube, né? Então, assim, Por Trás do Balcão é um conteúdo voltado para o varejo farmacêutico de um modo geral. Quando eu falo varejo, eu estou falando desde a indústria, distribuição, quanto o balcão da farmácia. É algo que é voltado para o dono da farmácia, para o farmacêutico ou para o balconista, para o representante comercial. Olha só, nós aprendemos tanto aqui hoje com a história da Josi, né? Eu quero aproveitar, mais uma vez, agradecer a Farmix, Zé Ângelo, te aguarda aqui, o Wellington, Samara. Pessoal, muito obrigado. Josi, eu quero deixar você fazer suas considerações finais. Eu vou encerrar e até sobre um tema que a gente falou muito aqui, que é acreditar, né? Na semana passada eu estava, na realidade no domingo, esse final de semana eu fiquei off, né? Tanto das redes sociais quanto... Tirei aquele final de semana para descansar mesmo, sabe? É importante. Sabe aquele final de semana que você nem levanta da cama? Uhum. Esse foi o meu final de semana. E aí eu tava nas redes sociais, tava vendo os posts, né? E aí eu vi uma publicação. Uma menina, 7 anos, entra numa aeronave e ela fica encantada com a aeronave. Entra na aeronave e fica deslumbrada, né? Primeira vez dela andando de avião. Aí o piloto fala pra ela, sabia que você pode ser aeromoça quando você crescer? E aí ela responde, ou a dona do avião. Nossa! Então, assim, como que você fala pra uma criança de 7 anos, pra uma menina, que ela não pode ser a dona de um avião? Então, a vida é sobre acreditar. Então, quando a gente acredita nos nossos sonhos e principalmente quando a gente luta por eles se realizam. E é isso. Oh, que legal. Essas são as minhas considerações finais. Você me fez lembrar da história do Barack Obama e da Michelle. Você já ouviu falar? Já. Né, que eles estavam jantando, o garçom chegou e... Aliás, o dono do restaurante, né, chegou, chamou ela, conversou um pouco. Quando ela voltou, o Barack perguntou para ela quem era aquele senhor. Ela falou que era o dono do restaurante, que era uma pessoa que ela já tinha namorado com ele no passado. E aí ele olhou para ela e falou com ela, se você não tivesse casado comigo, hoje você seria dono de restaurante. Aí ela olha para ele e fala, pelo contrário, se você não tivesse casado comigo, ele seria o presidente da República. É isso. Por trás de todo grande homem, há sempre uma grande mulher. É isso. Eu sou rodeado de 3 grandes mulheres. E é isso, você disse aqui uma coisa fantástica, família tudo é a nossa base. E o contrário também é verdadeiro, né, Adão? Por trás de uma grande mulher, também tem sempre um grande homem, um parceiro ali. É tão bom quando a gente encontra, né? Uma pessoa que compartilha dos ideais e para caminhar e compartilhar a vida com a gente, né? Que nos estende as mãos, eu vivo uma fase atual hoje maravilhosa, referente legal. A isso. Encontrei uma pessoa que, assim, que graças a Deus tem mudado a minha vida e que faz toda a diferença também. Isso é importante. A gente Essa precisa de pessoas desses, seja na distribuição, na indústria, ou mesmo lá no varejo farmacêutico, né? Na vida. A gente precisa de pessoas falando desse de vida mesmo agora, né? É muito bom quando a gente encontra alguém que compartilha dos ideais e compartilha a vida com a gente. Legal. Né? Legal. Bom, talvez você tenha sido a pessoa que mais me emocionou. E assim, eu tô até com dificuldade de encerrar o programa, mas eu quero te agradecer mesmo, Josi. Eu que quero. A sua história é linda, fantástica. Obrigada. Quero te ouvir novamente.
Né? Marcaremos, vamos combinar, né? A hora que eu alcançar o meu objetivo, eu volto. Tá marcado, gente. 1 hora passa muito rápido. Muito rápido. Né? Voou, o pessoal falou comigo aqui agora há pouco, já tem 1 hora. Tá acabando, gente. Calma aí que tá acabando. Obrigado, Josi. Eu que te agradeço. Obrigado mesmo, de coração. Eu te agradeço. E tá convidado a voltar. Tá convidado eu que te a voltar. Voltarei outras vezes, sem dúvidas. Pra gente continuar compartilhando as nossas histórias de sucesso, enfim. Foi fantástico. Eu adorei a conversa, adorei o bate-papo. Você é uma pessoa de alto astral. Obrigada. Pessoal, foi muito bom. E aguardo vocês no próximo episódio. Não percam. Mais uma vez, curtam, salvem, enviem para os amigos. Por Trás do Balcão. Estamos sempre aqui com muita informação, muita coisa boa para o varejo farmacêutico. Um forte abraço e até o próximo episódio.